Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje é sexta-feira e a gente está aqui para fazer mais uma meditação da palavra de Deus. Vamos ver o que Jesus trouxe nessa sexta-feira para a nossa vida, o que Ele quer de mudança para nós hoje, né? Hoje, finalzinho do mês de outubro, 31 de outubro, tivemos aí 31 dias para meditar a palavra de Deus, para trazer algum ensinamento, alguma mudança de vida, né? Porque não adianta a gente ler a palavra e não colocar em prática, né? Isso não agrada o coração de Deus. Precisamos ler, entender e trazer para a nossa vida, né? Quando a palavra ela vem em forma de parábolas, eu preciso ter o discernimento de entender o que significa para a minha vida, para que eu possa caminhar conforme a vontade dele. Então a gente vai ver hoje o que Jesus trouxe nessa sexta-feira para a nossa vida. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus se encontra no livro de Lucas. O capítulo é 14 e o versículo é do 1 ao 6. Festejar o sábado é dar vida aos homens. Num dia de sábado, aconteceu que Jesus foi comer em casa de um chefe dos sacerdotes, dos chefes dos fariseus que o observavam. Havia um homem hidrópico diante de Jesus. Tomando a palavra, Jesus falou aos especialistas em leis e aos fariseus. A lei permite ou não permite curar em dia de sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, o curou e o despediu. Depois disse a eles: se alguém de vocês tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tiraria logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, vejam só. Hoje, a palavra de Deus vem nos falar sobre a lei dos homens e a lei de Deus. Ou seja, o que Deus verdadeiramente quer para nós, para com o nosso irmão, e o que a lei, ela exige de nós que a gente faça. A palavra diz que era um dia de sábado, né? Então, a lei não permitia que nada fosse feito aos sábados, não é? E principalmente curar. E a palavra diz que Jesus estava na casa dos mestres dos fariseus, né? A gente sabe que Jesus ele não fazia distinção de pessoas, mesmo sendo pessoas erradas, assim como hoje. Hoje Jesus não faz distinção de pessoas também no nosso meio, não é? Jesus, ele pode entrar na minha casa, como ele entra na casa de uma prostituta, na casa de um bêbado, enfim. Jesus, ele não faz distinção de pessoas. Por quê? Porque ele quer que todos se convertam e venham viver verdadeiramente da forma que ele deixou para que a gente vivesse. Ele não quer perder nenhum de nós. Ele é aquele pai que nos ama com amor ágape, não é? É um amor incondicional. Esse amor a gente não encontra nos nossos pais terrenos. A gente não encontra nos nossos filhos, a gente não encontra no esposo, a gente não encontra. Só ele tem esse amor incondicional para comigo e para com você, né? Então a palavra diz que ele foi jantar na casa desse povo. E sabemos que os fariseus, aqui fala os chefes dos fariseus, ou seja, já era pessoas mais importantes, mais influentes. Também fala em como se fossem juízes, né? Como se fossem juízes, pessoas que lidavam com a lei, né? Pessoas que lidavam com a lei. E ali, todos estavam ali reunidos. E a gente sabe muito bem quem eram os fariseus. Sabemos muito bem que os fariseus, eles eram pessoas hipócritas. Eles, aparentemente, eles viviam ali a lei do Senhor, né? Eles pagavam o dízimo, eles frequentavam os templos,
né? Mas por dentro, ele não estava nem aí para o irmão. E o que é que o Evangelho traz hoje? Justamente isso. Não é um dia de sábado que vai me fazer deixar de ajudar o irmão por causa de uma lei, né? A lei escrita, não é? Então, na época, existia a lei que não se podia fazer nada. E Jesus, quando ele veio para mudar muita coisa, não é? Ele veio para mudar muita coisa, porque o sábado era o dia do Senhor, era aquele dia que o Senhor descansou, né? Vamos se dizer assim. Mas Deus, quando permitiu que o seu filho viesse à terra, ele deixou que ele renovasse tudo, que ele fizesse do jeito que ele quisesse fazer. E Jesus mudou muita coisa, né? Jesus mudou, como por exemplo, essa coisa do dia de sábado, ninguém trabalhar, ninguém fazer nada. Por quê? Porque Jesus ensinou ali para aqueles discípulos, para os seus apóstolos, que não é a lei que está no calendário, não é o sábado, né? É a ajuda que eu presto ao meu irmão quando ele precisa. Então, independente se é dia de sábado, se alguém chega me pedindo uma ajuda, eu não vou olhar. A lei, ela não é mais importante do que a ajuda que eu vou prestar ao meu irmão que veio me procurar porque precisa de mim. Então, Jesus vem nos ensinar o amor pelo outro, o olhar para o outro e ver a necessidade do outro e ajudar, mesmo que esse dia seja um dia de sábado, né? Mesmo que seja um dia de sábado. E a palavra diz que ele curou aquele homem. E ele pergunta para eles e ninguém responde, né? Porque você veja a lógica da coisa, né? Eles eram pessoas que viviam a lei. E a lei pedia que eles não fizessem nada, certo? Que eles não fizessem nada. Mas a gente observa aqui que Jesus cita uma coisa. Se um dos seus animais tivesse com fome, vocês não iriam dar de comer? Então aí prova que eles não viviam verdadeiramente aquilo que eles pregavam, aquilo que aparentemente as pessoas viam neles. Por trás eles faziam errado, né? Por trás eles faziam errado. E Jesus vem dizer, quer dizer que vocês fazem errado, né? Mas para ajudar o próximo vocês não estão nem aí, né? Vocês querem me condenar, é como se Jesus dissesse isso. Então hoje a gente leva para a nossa vida esse ensinamento. Não tem hora, não tem lugar para que a gente possa fazer a vontade de Deus na vida do outro. Ajudar o outro, ajudar o próximo. Não existe momento, não existe hora, não existe segundo. Existe a vontade do coração de ajudar, de querer ajudar aquela pessoa que está precisando, né? Porque eles viviam a lei e a lei não permitia que. E Jesus curou aquele homem ali para mostrar que não era por causa de um dia de sábado, um dia no calendário, que ia fazer com que aquele homem saísse dali doente, né? Jesus curou e estava mostrando para ele, estava tentando mostrar a eles para ver se eles mudavam, porque Jesus nunca desistiu. Não é porque eles eram fariseus, mestres da lei, que Jesus não se importava com eles. Jesus queria que eles mudassem, que eles se convertessem, que verdadeiramente o coração daquele povo duro se transformasse e vivesse verdadeiramente a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que a gente olhe para o próximo e a gente ame o próximo. É essa a vontade de Deus, né? Para a nossa vida. Não é uma lei, não é uma escrita, né? Que vai me impedir isso. Então, resumindo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Eu tenho que olhar o próximo como eu olho para mim. Eu me amo, né? Eu me amo. Então, eu não quero que nada de mal me aconteça. Eu quero receber as coisas boas, então eu tenho que dar as coisas boas para as pessoas, né?
Eu não quero ficar doente, eu não posso desejar doença para ninguém. Né? Eu quero que na hora que eu precise alguém me sirva, então eu tenho que servir também. Então isso é amar o próximo. Então é esse o ensinamento que Jesus traz para a nossa vida hoje. Então a gente vai seguir. Né? Vai chegar gente, vai de outras denominações, que não vai nem no banheiro no dia de sábado. Por quê? Por causa da lei. A lei de Deus, a escrita do Velho Testamento, que o sábado é o dia do Senhor, o dia do descanso do Senhor, e não se pode fazer nada, né? E a gente vê que não é bem assim, né? No coração de Deus, Ele quer que a gente ajude. É isso que nos leva cada vez mais para junto dele. E não vivenciar uma escrita. Não é mesmo porque quando Deus deu a ele, Deus deu seu filho para que descesse aqui, para que sofresse, para que vivesse como homem aqui na terra, né? Jesus deu a ele poderes de fazer da forma que ele quisesse. Então, muitas coisas é contrária ao Velho Testamento. Vivemos o Novo Testamento, vivemos Jesus Cristo ressuscitado. Amém? Um bom dia para vocês e até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.